Fala seus otakus, beleza? John Ednos aqui e vamos falar a respeito do capítulo 1102 do mangá, tá certo? Então já deixa o seu like aí no vídeo e vamos lá. A Bonnie deseja encontrar o Nika, né? O primeiro ponto aqui que me chamou a atenção foi a Bonnie querendo encontrar o Nika e mal sabe ela que o pai dela já encontrou e já suspeita, né, que o cara, assim, a princípio ele não pensou assim, aquele ali é o Nika, aquele ali é o Joy Boy, o Nika, né, na verdade, tô viajando aqui, aquele cara ali é o Nika, não, ele não pensou isso logo de cara, né, mas ele, né, já teve uma simpatia ali pelo Luffy, pensando, cara, é possível, tem um temperinho aí, né, tem um temperinho aí. E aí um outro ponto aqui que eu achei importante, né, é o Jinbe putaço com o Luffy, né, gente? Isso é algo interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente vê ali a interação dele lá desde o início, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mesmo quando foi mostrado ali o flashback do Fisher Tiger, né? A gente vê ali o Jinbe junto com o Arlong, né, e poxa, faz total sentido, porque, pô, os caras, quem era o Luffy ali pro Jinbe? Não era ninguém, né, mas quem era o Arlong pro Jinbe? Era uma pessoa que ele conhecia, que tinha sentimentos, né, por mais que o Arlong fosse um cara, né, mas ele era uma pessoa próxima do Jinbe, né, então assim, era meio que um irmão mais novo, né, então assim, seria natural que o Jinbe sinta, né, uma certa raiva do Luffy ali a princípio, né? E a gente vê lá em Impel Down, se a gente voltar lá atrás, a gente vê que realmente o Jinbe, ele tem uma postura mais séria assim diante do Luffy, pede para tirar ele ali para ir lá ajudar a salvar o Ace, né? Mas é uma postura bem mais séria assim, não é aquela coisa assim de pô, esse aqui é o irmão do Ace, né? Então, sei lá, você já sente uma certa empatia logo de início. Bom, eu me recordo ele bem mais sério, né? Talvez eu esteja meio que viajando, eu precisaria reassistir, né, com essa minha nova ótica. Talvez eu fosse, né, enxergar de forma diferente aí as coisas, né? Mas, pela minha lembrança, eu me lembro que ele realmente era bem mais sério a princípio com o Luffy, né? E aí nós temos ali depois uma revelação mostrando que o Zoro é mais resistente que um bucaneiro, gente. Que é um detalhe interessante, porque o corpo de um bucaneiro é bastante resistente. Mas ali, né, o Kuma falando que aquela quantidade de dor poderia nocautear um bucaneiro. E vamos lá, vamos botar aqui na balança. Nocautear um bucaneiro é diferente de matar um ser humano normal, porque aquela quantidade de dano ali, de dor, poderia matar um ser humano normal e nocautear um bucaneiro. E o Zoro superou os dois, né? Muito interessante. E aí mais pra frente nós temos ali o Kuma dando uma olhada ali ele tava em Sabaody, né? A gente não sabe o que ele estava fazendo, mas ele já estava ali perto, né? Porque quando a gente vê o arco de Sabaody, parece que o Kuma surgiu do nada, mas ele já estava perto, ele já estava vendo os incidentes, tudo que estava acontecendo ali, mas ele estava vendo de longe, né? Mas ele já estava vendo tudo o que estava acontecendo. Isso é interessante e ao mesmo tempo, né? A gente vê que, poxa, os Chapéus de Palha foram para Sabaody, o Kuma também estava lá, né? Então, assim, bom, seria natural pensar que depois de Thriller Bark ele iria para Sabaody, né? Então pode ser que o Kuma já estivesse lá e ele apenas se surpreendeu porque ele não esperava que o Luffy iria atacar um Tenryubito, tá certo? Então, assim, pode ser isso ou pode ser simplesmente destino. O destino decidiu unir o Kuma ali para poder salvar os Chapéus de Palha, né? Então a gente não sabe. Agora tem uma fala ali muito interessante. Quer dizer, interessante não. Eu gostaria até de saber de vocês aí, né? Talvez a tradução do mangá que eu peguei aqui não seja muito boa, né? Então, assim, quando ele descobre que foi o Luffy que bateu num Tenryubito,
né, no St. Charles. E aí, ele fala, isso é uma traição, isso é uma grande traição, né? Eu não sei se a tradução que eu peguei foi ruim, porque assim, não fez sentido, né? Eu fiquei pensando ali, tentando entender o que é a grande traição ali, porque se fosse assim, isso é uma grande declaração de guerra, é uma coisa, né? Aí a gente entende o contexto, mas isso é uma grande traição. Se fosse um marinheiro batendo em um terubito, aí sim iria fazer bastante sentido. Isso é uma grande traição. Mas um pirata batendo em um terubito, né, não entendi. Não entendi. Talvez a tradução não foi muito boa, né? Se alguém souber aí qual que foi a verdade, né? Qual que foi a real tradução aí, né? Se alguém tem uma tradução melhor aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu não entendi. Deixa o like no vídeo também. E outra coisa também a respeito dessa questão aí do terubito é que o Kuma até falou ali, em centenas de anos, ninguém nunca fez isso. Cara, esse momento em que o Luffy bateu no terubito, eu acho que acabou ficando um tanto meio xoxo assim essa situação, porque parece que nunca houve uma consequência realmente grave. O Luffy era perseguido, continuou sendo perseguido da mesma forma, não houve uma intensidade maior, a gente não sentiu o peso da responsabilidade dessa ação, né? E cara, vamos falar, os Piratas Roger, os Piratas Rocks, cara, eu não consigo imaginar um único pirata Rock, dos Rocks, que simplesmente não bateria num terubito só de olhar para a cara do terubito. Ele olha para a cara do terubito e já mete a mão na cara do terubito só de olhar. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar um pirata Rocks pensando, ixi, eu não vou tocar num terubito aqui porque vai dar merda, entendeu? Eu não consigo imaginar, né? Então assim, o Oda tá tentando criar um clima muito pesado para essa ação do Luffy, mas eu acho que, sabe, não colou muito bem, na minha opinião, porque eu não consigo imaginar um pirata Rocks, né, deixando de bater num terubito, né, porque tem medo da marinha. Não consigo imaginar isso. E também a gente não vê nenhuma consequência grave para o Luffy e para a sua tripulação, né? Ninguém foi perseguido de forma, né, ferrenha. A perseguição continuou normal, do jeito que sempre foi. E aí? E aí nós temos ali, gente, o outro ponto interessante aqui que eu gostaria de comentar a respeito com vocês é que a gente vê o Sentomaru ali naquele momento final, né? E quando o Kuma vai apagar suas memórias, ele fala ali a respeito do Luffy, né? Achando que o Luffy, se Nika realmente existir, então o Luffy é esse cara, né? E aí, só que, se você voltar lá em Sabaody, você vai ver o Sentomaru, né? Ele olhando pro Kuma, fazendo tudo aquilo ali e pensando, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá salvando essa tripulação? Mas vamos entender a linha do tempo. Primeiro, aquele primeiro momento em que o Kuma conversa com o Vegapunk sobre o Luffy ser filho do Dragon e achar que ele poderia ser, ele ainda não estava convencido, ele achava que ele poderia ser, quer dizer, ele falava assim, não, o Luffy age como o cara que eu admiro, né, como Nika. O Luffy age como Nika, mas não significa que ele seja. Né? Então, assim, aquele primeiro diálogo é bem provável que só tinha o Kuma e o Dr. Vegapunk ali. Não tinha mais ninguém, porque ele não queria falar que o Luffy era filho do Dragon. Então ele só revelou pro Dr. Vegapunk porque o Dr. Vegapunk teria acesso às memórias dele. Então, assim, ele não falou para mais ninguém, entendeu? Agora... então aí isso aconteceu, depois o Kuma foi lá para Sabaody, né, e aí enviou os chapéus de palha, cada um para uma localização diferente. Então Sentomaru até aquele momento não
estava entendendo o que estava acontecendo, aí depois é que aconteceu aquele momento em que a personalidade do Kuma foi apagada, e aí, né, antes de ser apagada ali, aqueles momentos ali finais, o Kuma fala que, né, que se existe esse guerreiro salvador, com certeza é o Luffy. Ali naquele ponto é que o Sentomaru começou a entender. Agora, a única coisa que eu não entendi muito bem, assim, que eu não achei que encaixou muito bem, é que quando o Luffy volta, né, os Chapéus de Palha vão se reunir novamente em Sabaody, depois de 2 anos, né, o Sentomaru vai pra lá e, tipo assim, nunca foi deixado nenhum sinal, assim, de que, poxa, o Sentomaru foi pra lá pra, sei lá, pra testar o Luffy, para testar os Chapéus de Palha, nunca foi deixado um sinal. Eu teria que rever o episódio novamente para a gente ver se realmente não foi deixado, né? Tem que rever com esse novo olhar. Mas, pelo que eu lembro aqui, nunca foi deixado nenhum sinal. E também eu não creio que o Sentomaru seja esse cara que ele olhe para a Marinha como um símbolo de justiça, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo que o Sentomaru talvez ele não acredite em Nika como esse guerreiro libertador, né? Talvez ele não absorveu isso para ele, né? Então ele não tem esperanças nenhuma em cima do Luffy. Tudo bem, mas, né, eu acho que poderia ter tido alguma coisinha ali só para sabe, deixar aquele gostinho ali, aquele temperinho que na hora que viesse o flashback encaixasse perfeitamente, né? Então, assim, foi a única coisa, né? O Oda, ele amarra muito bem as coisas, como eu disse, né? Essa questão do Jinbei ficar puto com o Luffy. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E faz sentido, ele amarrou muito bem, mas nesse outro ponto eu acho que talvez não amarrou tão bem assim, né? E o capítulo termina de forma bem emocionante, né, gente? Foi um capítulo bem legal, apesar do flashback do Kuma ter sido bastante longo. E ele foi um flashback muito assim de mostrar como a história do Kuma estava bastante relacionada com a linha do tempo em geral, né? Ele não traz não é um flashback muito exclusivo mostrando apenas a realidade daquela pessoa, né? Então, assim, é um flashback que foi mostrando a história do Kuma e mostrando coisas que a gente já tinha visto, né, ao longo da história. Então, assim, acaba que para algumas pessoas, talvez seja meio chato isso, né, porque eles querem ver novidades, né? E aí, como tá relacionado com a história que a gente já viu, talvez algumas pessoas possam achar meio chato isso. Mas, né, de fato, ele fechou muito bem, assim, pelo menos, eu senti que fechou muito bem, né, com um final emocionante. Não sei o que vocês acharam aí, né, mas essa é a minha opinião, beleza? Então deixa o like aqui, tá bom? Deixa um comentário aí, principalmente aquele lance lá da tradução, se alguém souber aí, deixa aí no comentário e se inscreve no canal, vamos ajudar esse negócio a crescer, beleza? Até mais, tchau!